Bom dia, bem-vindos ao Discurso Direto, programa de entrevistas do Novo e da JETV, disponível nos sites do Novo e do Jornal Económico. A nossa convidada desta semana é a deputada socialista Isabel Moreira, que tem sido, ao longo da última década, uma das vozes mais ativas no Parlamento, na defesa de direitos das mulheres, das minorias sexuais e também no que toca à luta pela despenalização da eutanásia, que acaba de ser considerada inconstitucional novamente. Bom dia, Isabel Moreira, obrigado por aceitar Bom o dia, nosso convite. obrigada pelo convite. Um pequeno reparo, a eutanásia não foi considerada inconstitucional. Sim, Houve uma uma norma da lei Sim. da eutanásia que foi pronunciada inconstitucional. Sim. Escreveu que sempre que há uma decisão sobre a eutanásia, raramente se pensa em quem vê a sua liberdade adiada. As pessoas que neste momento veem reconhecido o direito a morrer sem sofrimento têm motivos para acreditar que esta foi a última reviravolta num processo muito prolongado? Eu espero que seja de facto a última vez, embora seja sempre possível fiscalização sucessiva de qualquer lei que entre em vigor, mas eu acho que este acórdão deu-nos elementos muito importantes. Por um lado, se fizermos a leitura conjugada dos juízes que votaram a favor desta decisão e das várias declarações de voto, fica claríssimo que há uma maioria de juízes e juízas que entendem que há um direito à autodeterminação da nossa morte. E, portanto, está definitivamente arredada a ideia de que não deve haver eutanásia. Para o Tribunal Constitucional, para esta composição do Tribunal Constitucional, está assente que deve haver uma descriminalização no auxílio de quem pretende, em situações extremas, autodeterminar a sua morte. Isso é uma coisa muito, muito importante e muito positiva. Em segundo lugar, os argumentos desta vez elencados pelo Sr. Presidente da República, nomeadamente a indeterminabilidade de conceitos que para os doentes e para nós que fazemos a lei e que refletimos essa realidade são muito importantes, como o de doença grave e incurável ou de antecipação da morte, que o Presidente queria ver inconstitucionalizados porque entendia que só deveria haver eutanásia em casos de iminência da morte, e nós considerávamos, na linha de uma decisão do Supremo Tribunal do Quebec, que isso era muito cruel e inconstitucional de resto, porque há muitas pessoas que estão numa situação gravíssima, mas não se pode fazer um prognóstico de iminência da morte. Esses argumentos do Presidente foram deitados por terra por este acordo no Tribunal Constitucional e eu acho que essa mensagem positiva deve ser dada. O Tribunal Constitucional, no acórdão, e apenas no acórdão, não me refiro a leituras que se possa fazer das declarações de voto cruzadas, depois é um exercício intelectual que obviamente temos de fazer. O Tribunal desta vez cingiu-se à questão da definição de sofrimento, que nós fomos retirar à Lei dos Cuidados Paliativos, curiosamente, por sugestão do próprio Tribunal Constitucional no último acórdão, levantando a dúvida de saber se na expressão sofrimento físico, psicológico e espiritual, esta conjunção "e" quereria mesmo dizer "e" ou, eventualmente, quereria dizer "ou". Para nós é evidente que "e" quer dizer "e", mas o Tribunal Constitucional levantou esta dúvida, portanto, temos de reformular esse conceito e, por outro lado, da leitura conjugada dos vários votos, declarações de voto, porque há votos de vencido e há declarações de voto, podemos antecipar um outro tipo de argumentação que possa vir a ser levantada em fase posterior e resolvê-la já neste momento, não querendo naturalmente adiantar-me por respeito aos prazos constitucionais que tenho de cumprir após a leitura da decisão do Presidente, mas tudo faremos para que, de facto, este diploma, mais uma vez reformulado, seja uma versão que dê, de uma vez por todas, estabilidade a um tema que leva 20 anos de discussão na sociedade civil e cerca de 10 no Parlamento, e que é de uma urgência humana e de dignidade enorme e que tem para nós todos importância, porque eu acho que o direito a escolhermos estar consagrado no ordenamento jurídico é importante para todos nós, independentemente de estarmos agora numa situação de limite, mas há pessoas concretas com quem, concretamente, eu venho falando ao longo destes anos, porque sendo naturalmente um rosto visível desta lei, porque de facto tenho uma responsabilidade que assumo concreta na redação da lei,
é natural que as pessoas se dirijam a mim e tenho conversado muito ao longo dos anos com doentes que, se a lei estivesse em vigor, já poderiam ter recorrido à eutanásia. Alguns já morreram. Tive a oportunidade de visitar pessoas no hospital e, portanto, eu às vezes sinto que sim, que às vezes nos debates de rádio, que são bastante frios, distantes, às vezes até exercícios académicos desligados do que é o concreto do acórdão, sinto, e também os doentes que falam comigo expressam isso, que há uma distância e às vezes até frieza do que é a vida concreta de quem está desesperado para que seja reconhecido o seu direito a autodeterminar-se, em vez de continuar a viver numa situação de imposição de uma certa concepção sobre todos e viver sob esta visão, do nosso ponto de vista, altamente cruel, de que auxiliar uma pessoa numa situação dessas acarreta pena de prisão. E, portanto, acho que chegaremos lá e gostava de passar essa mensagem de esperança. Faria falta às pessoas que estão a tomar decisões sobre o assunto contactar mais com as pessoas que estão a viver o problema em concreto? Eu acho que os juristas, quando fazem uma lei destas, e os deputados, quando aprovam uma lei destas, têm conhecimento suficiente pelo trabalho que nós temos na especialidade, pelas pessoas que ouvimos, pelos especialistas que ouvimos, para não ser necessário ter o contacto. Nomeadamente, eu tenho tido, por força da circunstância de eu ser um rosto muito visível. Nós temos o dever de ter um conhecimento técnico e também humano, repito, por força do tipo de entidades e pessoas que ouvimos no Parlamento, para saber o que é correto em termos de ordenamento jurídico, o que é correto em termos do que é o Estado de Direito hoje em dia, não paternalista, que decorre da Constituição, saber o que é correto em termos de o que é o dever de proteção do Estado relativamente a direitos fundamentais, que é algo que é geral a todos os direitos fundamentais e, portanto, o Estado tem sim o dever de proteger o direito à vida. Esse dever é completamente diferente quando está em causa proteger a vida do próprio contra a vontade do próprio. E, portanto, aí, em princípio, o legislador tem uma larga margem de decisão, e daí eu discordar, e apesar de respeitar em absoluto, totalmente, com as decisões do Tribunal Constitucional que têm vindo a ser tomadas a este respeito, mas eu acho que, mesmo sem esse contacto, a decisão de direitos fundamentais, deste reconhecimento de um direito à autodeterminação da nossa morte, quer esta decisão de política criminal, que é que de facto decidirmos queremos ou não a política criminal, em que ajudar alguém numa situação extrema a abreviar a sua morte é punido com pena de prisão. Eu, francamente, não acho que esta leitura, esta decisão de política criminal, não possa ser tomada sem que haja contacto com doentes. Acho que é qualquer coisa que é fácil de perceber que não faz sentido. O Tribunal fala de uma intolerável indefinição devido à questão da junção do sofrimento físico, espiritual E psicológico. Sendo este, como a Isabel sempre defendeu, um diploma dos mais densos que conhece, surpreendeu-a que o Tribunal tenha levantado essa questão? Sim e não. Eu vou dizer porque é que sim e não. Surpreendeu-me aqui porque o conceito foi bebido da Lei dos Cuidados Paliativos e foi o próprio Tribunal Constitucional que aconselhou a leitura dos cuidados paliativos e da lei espanhola. Na lei espanhola é o, aqui nós fomos mais exigentes e fomos à lei dos cuidados paliativos e usámos o I, e portanto estranho que o Tribunal Constitucional estranho, mas respeito, portanto eu tenho o direito de discordar, temos sempre a fazer esta ressalva, mas obviamente tenho que respeitar e tenho de acatar. Portanto, fiquei a saber que o Tribunal Constitucional, portanto, quer que haja inspiração na lei dos cuidados paliativos, mas não neste conceito. Fiquei então esclarecida. Eu estranho que o Tribunal Constitucional esteja a adotar uma linha que não é apenas relativamente à eutanásia, que é a de uma insistente opção pela inconstitucionalidade com base na indeterminabilidade. E foi em relação aos animais, tem sido, foi em relação à gestação de substituição, foi em relação aos transexuais, e isso leva-me a ter um problema com muitas leis que estão em vigor atualmente. Eu, aliás, quando fiz a intervenção no Parlamento sobre a eutanásia,
alertei para o facto de todos os órgãos de soberania têm de assumir as suas responsabilidades, naturalmente a Assembleia, o Presidente, o Tribunal Constitucional, todos os tribunais, etc. Mas, se estes conceitos são interminados, eu fico a pensar em muitos conceitos que estão no Código Penal atualmente, a começar pelo aborto. Porque, por exemplo, má formação de um feto é um conceito muito mais indeterminado do que qualquer um dos conceitos que está nesta lei da morte medicamente assistida. Mas há muitos mais conceitos do que este, do aborto eugénico. Se percorrermos o Código Penal, há imensos conceitos muito mais indeterminados do que o grau de determinabilidade que o Tribunal Constitucional tem exigido não só para a eutanásia, mas para todas estas leis que eu venho referindo. Por exemplo, esta questão que vem discutida nos debates da eutanásia, de saber se a conjugação dos votos de vencido com as declarações de voto, o Tribunal Constitucional não estará a apontar para uma subsidiariedade do subsídio da eutanásia relativamente ao suicídio assistido. Eu hoje penso, o Tribunal Constitucional hoje estivesse a avaliar pela primeira vez a lei do aborto. Será que optava pela não indeterminabilidade? Será que ia ao ponto de dizer que tinha que ser o legislador a dizer quando é que a IVG era medicamentosa e quando é que era por extração? É que, vamos lá ver, há questões na nossa lei penal e em muitas leis que têm a ver com medicina que, naturalmente, indeterminabilidade, um conceito de ser indeterminado não significa que ele não seja determinável, mas depois os operadores, neste caso os profissionais de saúde, naturalmente sabem o que é que estão a fazer e não cabe ao legislador entrar num grau de tecnicidade que não faz sentido. Isto para concluir que, de facto, a questão da determinabilidade é o novo mantra do Tribunal Constitucional. Se percorrerem a jurisprudência do Tribunal Constitucional sobre variadíssimos aspectos, tem sido, na questão dos trans, por causa das escolas, foi determinabilidade, na estação de substituição foi a determinabilidade, agora na questão dos animais tem sido a questão do bem jurídico, porque não é suficiente dizer ambiente ou natureza na Constituição, porque não está lá escrita a palavra animal, portanto vão a esse ponto, mas também tem sido a questão da determinabilidade e, portanto, é uma linha que eu não aceito, não concordo, tenho que respeitar, mas lanço o alerta para o facto, ainda no outro dia um professor de Direito Constitucional deu variadíssimos exemplos, fez uma lista larga de dezenas de normas de direito penal que, do ponto de vista dele, na linha desta jurisprudência, hoje chumbariam todas no Tribunal Constitucional. Eu acho isto alarmante. Sim. Essa determinabilidade, de certa forma, pode ser encarada, vista de fora, como uma espécie de manobra dilatória em que a ideologia se sobrepõe à Constituição? Eu não posso, naturalmente, fazer juízos de valor sobre o que são os acordos do Tribunal Constitucional. Eu constato que a determinabilidade tem sido o fundamento de várias pronúncias ou declarações por inconstitucionalidade. Como aqui disse, discordo frontalmente. Todas estas que eu referi, discordo. A lei da eutanásia, do meu ponto de vista, desde a sua primeira versão, não tinha qualquer problema de constitucionalidade. Basta comparar com as outras dos países que, enfim, se nos são vizinhos, do ponto de vista da exigência constitucional, e ver que, em todos os casos, ou não há um problema constitucional, ou é o próprio Tribunal Constitucional que exige que haja uma lei da eutanásia. Portanto, acho que Portugal, de facto, tem aqui particularidades que também se quer que lhe diga desde o início que eu também soube que não ia ser fácil, porque Portugal tem especificidades e os temas que mexem com valores que de alguma maneira têm uma leitura até religiosa muito forte e muito particular em Portugal, são temas que, para ganharem espaço legislativo, são sempre vitórias de passo a passo. Nunca é com uma clareza, pronto, está feito. Eu lembro-me que a primeira vez que falei com o João Semedo sobre avançarmos com este processo, há cerca de 8 anos, estava eu, foi uma conversa, eu, o João Semedo, a Maria Antónia Almeida Santos e o José Manuel Pureza, das primeiras coisas que ele, com muito mais experiência de vida do que eu,
disso foi... Para mim parecia-me evidente, tem que haver morte medicamente assistida, isto é fácil, é o artigo tal, a Constituição, assim, com um ar mais prático. Ele disse isto vai demorar muito tempo e vamos ter que ter muita resiliência, e ele tinha razão. Concorda com o Vital Moreira quando diz que houve nesta decisão do Tribunal Constitucional excesso de rigorismo, excesso de rigor? Concordo, mas tem que aceitar. No diploma há também, nessas leituras das declarações de voto cruzadas, é apontada também má técnica legislativa. Reconhece de alguma maneira que possa ter existido má técnica legislativa? Eu acho que o diploma está bem feito do ponto de vista técnico, está muito protetor. Quando os diplomas tentam ser muito, muito, muito protetores, é natural que depois quem lê de fora possa dizer não poria aqui este adjetivo, não poria aqui isto, mas repare, o diploma foi-se transformando no que se transformou também por exigência do próprio Tribunal Constitucional. Quando o Tribunal Constitucional, no primeiro chumbo, nos pede para nos inspirarmos na lei espanhola e na lei dos cuidados paliativos, o diploma naturalmente ganhou outra robustez, outra densidade. Se fosse aquilo que eu faria numa versão inicial, seria um diploma menos denso, mais leve, mas não passaria no Tribunal Constitucional. Portanto, mas eu penso que o Tribunal Constitucional não foi criado para fazer apreciações sobre a técnica legislativa, mas para decidir se as normas são inconstitucionais ou não inconstitucionais. Assim como eu, quando leio um acordo do Tribunal Constitucional, não tenho que me pronunciar se o português dos juízes é bom ou mau, se a sua técnica, enfim, linguística é boa ou mau. Eu tenho que apreciar as suas declarações de inconstitucionalidade, as suas pronúncias de inconstitucionalidade, ou as suas não pronúncias ou as suas não declarações. E, portanto, acho que são campos que devemos aguardar uns para os outros. O diploma agora está de novo nas vossas mãos. Quanto tempo é que estima que leve até voltar às mãos do Presidente da República? Bom, há prazos, portanto, é lido esta semana a devolução do Presidente em plenário. Depois, durante 15 dias, não podemos fazer nada, como que um período de... Voto de silêncio. Um período de nojo. Mas também é bom, porque dá para refletirmos, ler, reler, etc. E depois de reformulado, é entregar, novamente em plenário e entregar, mas penso que não demorará muito tempo. Não posso dizer, até porque não posso falar em nome de todos, mas não demorará muito tempo. Sendo que cada dia é muito tempo para quem está a sofrer, mas tudo faremos para que a solução seja sólida, jogar com a solidez e o não demorar muito tempo ao mesmo tempo. Tendo em conta as conhecidas convicções pessoais do Presidente da República, penso que não excluirá a possibilidade de um novo veto político de Marcelo Rebelo de Sousa. Eu nunca faço juízos sobre os poderes presidenciais. Portanto, o Presidente é livre de fazer uso de todos os seus poderes. Naturalmente, também estará consciente de que a lei foi aprovada por 129 votos e que os vetos políticos podem ser ultrapassados por 116. E, portanto, terá de fazer essa análise. E, portanto, mas eu penso que o Presidente apostou mais na questão de saber da constitucionalidade ou não constitucionalidade do diploma, mas naturalmente é um poder que lhe assiste, não me cabe a mim dizer se o deve ou não utilizar, mas também estou consciente que tenho 129 votos deste lado, não é? Muitos dos opositores da despenalização da eutanásia fixam-se muito na necessidade de investir nos cuidados paliativos. A seu ver, há alguma coisa que não seja conciliável entre a despenalização e um maior investimento nesses cuidados paliativos? Não, nada. Se nós tivéssemos 100% de cobertura de cuidados paliativos, continuaria a fazer todo o sentido ter eutanásia. Ou seja, a eutanásia e os cuidados paliativos não são questões alternativas, uma coisa ou outra. Quem está numa situação de limite tal como está descrita neste diploma, não está numa situação ultrapassável por cuidados paliativos. As demarches do PSD no sentido de um referendo à eutanásia, para si são um indício de que, se esta questão permanecer irresolvida, há uma possibilidade de uma ida a votos portugueses numa próxima legislatura?
Não, a demarche súbita Sim. do PSD por um referendo na linha do Chega é mais, a meu ver, um triste momento de não descolagem da extrema-direita, de desrespeito da democracia representativa, de fingir que não sabe que é grotesco referendar questões tão complexas, tão difíceis, que dizem respeito a direitos fundamentais, que certamente não se resolvem numa pergunta simples de sim ou não, e cujo debate na praça pública teria uma polarização tudo menos esclarecedora e, sobretudo, ignorar que há uma vontade expressa no Parlamento, por mais do que uma vez, e o Parlamento é onde está o povo português representado, que já disse, por mais do que uma vez, de forma esmagadora, que quer a despenalização da morte medicamente assistida. E, portanto, eu considero isso uma manobra profundamente populista e até a decisão, tal como ela está, no sentido de haver uma maioria de juízes que já decidiu que deve haver morte medicamente assistida, ainda que depois os termos da lei haja sempre estes argumentos que têm vindo a prevalecer, só isso torna completamente. Se já era um despropósito Uhum. e altamente populista a ideia de referendo, se lerem o acórdão com o cuidado que estou a ler, verão que é um despropósito e é algo totalmente ilógico do ponto de vista jurídico. Acha que fica como uma marca d'água da liderança de Luís Montenegro, num momento que até está a ser razoável para ele no que toca às intenções de voto nas sondagens? Acho que fica, aliás, eu lembro-me quando foi a coadoção, que foi um momento complexo que se viveu aqui no Parlamento, em que havia mães doentes com filhos que não tinham a garantia da proteção jurídica porque as suas famílias não eram reconhecidas. Hugo Soares lançou imediatamente a ideia do referendo, dizendo, aliás, esta frase que eu considero bastante problemática, de que todos os direitos das pessoas são referendáveis. Estarão recordados que o Tribunal Constitucional disse que esse referendo seria inconstitucional. E, portanto, essa fuga para um pseudo-debate sobre o referendo, como se estivessem verdadeiramente desejosos de auscultar a vontade dos portugueses. A vontade dos portugueses já foi expressa, está no Parlamento, e foi expressa. Que o Chega usa a expressão de queremos ouvir quem está lá fora, naquele discurso antiparlamentar, eu estou sempre à espera. Que o PSD o faça segunda vez, depois da dor que causou a famílias concretas com aquela tentativa de referendo da coadoção, espanta-me e deixa-me naturalmente triste. Uhum. Mudando agora de assunto, deixando a eutanásia no seu espaço, pergunto sobre todos estes casos e casinhos, como o próprio Primeiro-Ministro os designou, que se têm sucedido no governo, uns casos judiciais, outros não, mas que têm causado desgaste ou aprofundado o desgaste do Executivo. O que é que tem corrido mal, na sua opinião? Bem, eu acho que houve com certeza uma falta de atenção, alguma descontração, falta de previsão, com certeza algum desleixo, como o próprio Primeiro-Ministro, nesta última entrevista que deu, assumiu a sua responsabilidade. Com certeza não houve má fé, não houve um planejamento de acontecerem os chamados casos e casinhos, e realmente a quantidade de episódios, e numa altura altamente mediática que nós vivemos, em que alguns de facto eram casos graves, outros não eram casos de forma alguma, outros eram verdadeiros casinhos sem importância que se poderiam resolver. A verdade é que a quantidade levou à ideia que era tudo a mesma coisa, que era uma multidão de gente e contribui muito para o mantra de são todos iguais, andam todos a gamar, o que é péssimo para a democracia, não é? E, portanto, numa altura em que a transparência é tão exigida, em que o rigor é tão exigido e também estarmos em maioria absoluta, eu acho que houve com certeza alguma falta de atenção, algum desleixo, como o Primeiro-Ministro disse, mas acho que se está a tentar emendar a mão, porque quem ganha com esta ideia
que depois fica criada de uma injusta junção de casos mais graves com casos que não são casos, com casos que se resolvem, a quantidade dá a ideia de normalização. Isto é, aquela ideia de que são todos iguais, andam todos a gamar. E isso é profundamente, além de ser injusto, é a receita para gerar uma desconfiança muito forte na classe política, e nós sabemos quem é que beneficia com isso. E, portanto, acho que foi bom, por um lado, reconhecer, erramos, e tentar encontrar formas de ultrapassar o problema. Não, eu não gosto de questionar, eu já disse publicamente, porque acho que, enfim, entre outras coisas, coloca problemas que são graves, até de direitos fundamentais de terceiros. Uma coisa é quando eu assumo o cargo político, todas aquelas perguntas, no fundo, estão respondidas nas declarações de interesses que eu faço. Mas, por outro lado, é qualquer coisa que estava-se mesmo a ver que depois não ia ter fim. É virar-se contra o governo, pergunta só que já estão, pergunta só que não estão, e, portanto, não me parece que aquilo seja... Aquela forma burocrática de agir não me parece a melhor forma. Mas percebo porque é que surgiu. Surgiu porque houve, de facto, uma necessidade de mostrar vamos fazer qualquer coisa para escolher melhor, para filtrar melhor. Mas acho que o primeiro passo, o que me pareceu importante, foi reconhecer-se, falhamos e vamos fazer melhor. E a partir daí, acha que já se nota, houve uma viragem nessa má fase do governo? Eu acho que se nota que há uma atenção redobrada, um cuidado, e também acho que houve uma falha que não resulta exclusivamente do governo, que resulta também da ideia que nós tínhamos, eventualmente equivocada, eu pelo menos tinha, que se eu escolho determinada pessoa para um lugar, essa própria pessoa faz um autoescrutínio e diz-me, se calhar não é muito boa ideia eu aceitar, porque está a passar isto e aquilo. E eu acho que as pessoas, até pela a violência informativa que houve em volta de todos estes casos, violência não no sentido, estou a dizer da densidade, da intensidade, mesmo qualquer pessoa que hoje seja escolhida para integrar o governo, por exemplo, perante o que aconteceu, também acho que o autoescrutínio é maior. Pensa, deixa-me cá ver se estou mesmo em condições, não há nada que possa atrapalhar a minha ida para este ou para aquele cargo. Acho que todos nós ficamos um bocadinho mais rigorosos. Quem não era passou a ser, quem, em geral, não é? Quem já era rigoroso ainda ficou mais alerta. Quem está no governo fez o próprio exercício mental? Fez o seu próprio exercício mental, portanto, eu acho que eu espero que ultrapassemos isto, porque há problemas sérios para resolver. Há com certeza bons resultados económicos, bons resultados de crescimento, de controle da dívida, mas há problemas que temos que resolver e temos que discutir política. E é isso que é importante, porque senão andamos a discutir aqui todos os dias os casos e não falamos daquilo que realmente interessa às pessoas, não é? Que é a melhoria das suas condições de vida. Eu calculo que ponha como ponto assente que não há nenhuma razão para esta legislatura não ir até ao fim. Não, nenhum. De qualquer forma, pergunto-lhe até que ponto é que a preocupa o que vai suceder no PS um dia que António Costa deixa a liderança? Neste momento, nada. Então, António Costa tem uma legitimidade ultra recente, venceu as eleições com maioria absoluta há menos de um ano, quer dizer, para mim isso é uma espécie de tema novelesco que entretém debates televisivos quando não há nenhum tema quente para discutir o dia, porque não, assim, francamente acho estranhíssimo estar preocupada com a sucessão de António Costa a 9 meses de uma maioria absoluta. Gostaria de assumir funções governativas no futuro? Eu o Ministério da Igualdade, por exemplo, faria falta? Eu nunca penso, eu não penso mesmo no futuro. Eu vivo muito o dia a dia, com certeza faço projetos, há diplomas que eu gostaria de fazer, porque agora sou deputada e penso que gostaria de fazer este diploma ou participar neste ou naquele diploma, mas eu vivo muito, talvez típico de uma personalidade ansiosa, vivo muito o dia a dia, não faço muitos projetos de futuro, não tenho qualquer tipo de ambição política, no sentido, um dia gostaria de ser isto, um dia zero, e portanto não penso nisso. Eu acho, em todo o caso, que sou melhor parlamentar do que executiva. E tenho um tipo de liberdade, até opinativa, e gosto de escrever, enfim, que seria muito difícil para mim abdicar dela para aceitar um cargo governativo, embora, claro, nunca se pode dizer desta água não beberei, não é? Claro. Voltando ao PSD, que já falamos aqui, a direita acusa muito o PS e, em particular, Augusto Santos Silva,
de serem cúmplices de André Ventura. Esta análise, esta leitura faz-vos refletir e condiciona a maneira como lidam com o Chega? Bom, quem é cúmplice de André Ventura ou quem ajuda as pessoas a ficarem com medo de votarem no PSD é o próprio PSD. Primeiro, que não tem propostas próprias, vive dos casos que vão aparecendo, do que já falámos há pouco. Depois, porque não se decide uma vez por todas a dizer aquilo que, por exemplo, a Iniciativa Liberal já disse, que é: nós, em caso algum, faremos alianças com o Chega ou estaremos com o Chega no governo. Era dizer isto. É simples. Rui Rio pagou caro por não ser claro. E ajudou o PS a ter maioria absoluta, porque as pessoas viram no PS um espaço seguro, de liberdade, de segurança. O PS não conta com o Chega para nada. Esta frase clara de António Costa. E, portanto, quem faz isso é o PSD. Augusto Santos Silva, quando o Chega faz algo que penso que ninguém duvidará, que é absolutamente inadmissível no Parlamento, que é levantar cartazes pretos com a cara da Catarina Martins, escritos com a palavra impunidade, e o Augusto Santos Silva diz: eu considero isso, que é o seu dever, de estar no regimento, uma ofensa, tal, ao Parlamento Democrático, etc. O único partido que não bate palmas ao Presidente da Assembleia da República é o PSD. Portanto, eu penso que quem tem claramente um problema de não afastamento do Chega e de não saber pôr o Chega no seu lugar quando tem de ser posto é o PSD, não é certamente o Presidente da Assembleia da República, que eu devo dizer que permite com enorme amplitude a liberdade de expressão no Parlamento, às vezes a ponto de só ouvir mal o que é que cada um está a dizer, porque os decibéis sobem muito, e normalmente intervém quando o discurso roça, por exemplo, aquilo que já podemos considerar o que já está tipificado no Código Penal como crime de ódio, e isso está no regimento que o Presidente deve atuar. E, portanto, acho que essa acusação ao Presidente da Assembleia da República é verdadeiramente uma injustiça e, sobretudo, vindo de quem não tem feito outra coisa senão evitar descolar-se do Chega, evitar esclarecer os seus eleitores se faz ou não, se no futuro faz ou não faz uma coligação ou qualquer tipo de acordo com o Chega, e que, nomeadamente, limita o Chega a iniciativas tão populistas como referendo a direitos fundamentais. Pareceu-lhe bem que Ana Catarina Mendes fosse à convenção do Chega? Preferia que não tivesse ido? Preferia que não tivesse sido, claro. Uhum. Sendo que tenho a certeza que não foi por iniciativa sua, foi por indicação do Primeiro-Ministro. Portanto, Sim. percebo o desconforto da própria, costume ver Ana Catarina Mendes, não é? Como lidar com o Chega é uma coisa que normalmente discutem na bancada parlamentar? Para nós está bastante já está bastante Já foi discutido. adquirido. Quer dizer, nós não discutimos as propostas têm de ser discutidas, todo o respeito no plenário, nas comissões, quando temos que debater. Simplesmente nós não negociamos nem somos coniventes com o Chega, ponto final. Aquela frase do António Costa nas eleições: o PS não conta com o Chega para nada, é o nosso mote e está estabelecido. E por fim, para terminar, tendo em conta aquilo que diz de uma aproximação entre o PSD e o Chega, o que é que Portugal teria mais a temer com a existência de ministros do Chega no governo? Ai, meu Deus, é uma ameaça ao Estado de Direito. Basta ler o programa do Chega, basta ver as propostas que o Chega apresenta, a posição do Chega relativamente a minorias, relativamente aos imigrantes, relativamente à justiça, relativamente àquilo que é o nosso quadro humanista penal, de que estamos orgulhosos há 200 anos e sempre com uma evolução positiva, seria uma ameaça, em termos sintéticos, aos dois conceitos que eu disse há pouco, que é o de liberdade e de segurança, de vivermos num espaço de liberdade e de segurança para todos e para todas. Esta lógica de liberdade e de segurança, de conforto de todos e todas, é de todas as pessoas, na sua diferença, na sua autonomia. E isso é aquilo que garantem os democratas, as pessoas que verdadeiramente amam o regime, que amam a Constituição, que gostam do sistema e que não se dizem anti-sistema. Portanto, o perigo é enorme e é esse. Muito obrigado. Resta-nos agradecer à nossa entrevistada. O Discurso Direto regressa na próxima semana com mais protagonistas da vida política, económica e social do país. Contamos convosco também.